que fazer se a tinta estiver muito líquida? Existe este produto que se chama espessante acrílico da marca Corfix. Até o momento é o único que eu conheço, ok? Até porque as tintas, quando eu comecei a trabalhar com as mandalas, não existia esses casos das tintas virem muito líquidas. Eu tenho percebido que é algo mais recente das tintas estarem vindo mais líquidas, principalmente quando elas são mais novas. Vou pegar uma mais nova aqui para mostrar para vocês. Então, principalmente quando as tintas são mais novas, eu tenho percebido que elas têm vindo com uma textura mais líquida, o que não acontecia antes, tá? Então, existe esse produto, espessante acrílico, lembrando que independente da tinta ser nova ou não, o ideal antes da gente utilizar as tintas é que a gente sempre mexa bem a embalagem, fazendo com que toda a pigmentação da tinta fique homogênea, ok? Então, vamos lá. Aqui, essa minha cor azul é a minha cor que tá na textura muito líquida, certo? Como vocês podem identificar aqui. Então, eu vou utilizar esse produto. E como que a gente faz? Toda diluição a gente sempre vai utilizar fora da embalagem, certo? Eu não vou adicionar dentro da minha embalagem, eu vou sempre adicionar o diluente dentro do meu godê, do meu potinho, recipiente que eu estiver utilizando, certo? E qual que é a medida, né? A quantidade que eu vou utilizar é sempre uma gotinha, tá? Principalmente esse espessante acrílico. Parece que uma gotinha não muda, mas uma gotinha faz muita diferença, tá? Particularmente, eu não gosto de utilizar esse espessante, ele tem um cheiro muito forte, mas é a opção que a gente tem para utilizar. Então, eu sempre indico aí, né, independente, essas tintas, elas são atóxicas, mas eu sempre indico que vocês trabalhem, quem puder, de frente para uma janela, e sempre trabalhem com o ambiente aberto, com porta aberta, com janela, com ventilação, tá? Ó, então eu vejo aqui que ela ainda continua líquida. Acho que a gotinha que eu coloquei com tanto cuidado não foi suficiente. Então, é melhor que eu vá colocando aos pouquinhos do que colocar demais e ela ficar muito espessa, né? Passar do ponto. Então, a gente vai acrescentando de gotinha em gotinha e vai testando. Então, aqui eu ainda identifico que ela tá líquida demais. E eu acredito que mais uma gotinha vai ser o suficiente. Outra opção, que é algo que quando eu consigo fazer, eu faço, ao invés de utilizar esse espessante acrílico, é deixar a tinta aberta, para ela dar uma secada, né? Ela ficar numa textura mais sólida. Deixar uma quantidade aqui no meu godê, né? Por um período, assim, e que aí também depende de acordo com o tempo, né? Se o tempo estiver mais úmido, se o tempo estiver mais seco, tudo isso é muito variado. Ó, já ficou boa a minha textura, quase passando do ponto, tá vendo? Então, se eu tivesse colocado, foram 3 gotinhas aqui. Então, se eu tivesse colocado mais uma gotinha, já ia passar do ponto. Aí, o que que eu faria? Eu colocaria mais tinta aqui, né? Então, eu vou fazer aqui a demonstração para vocês identificarem aqui como a gente já consegue trabalhar legal com essa tinta. Eu vou deixar abaixo desse vídeo
certinho listado o nome desse produto, certo? Para utilizar sempre que a tinta estiver muito líquida.